Olá, começa agora mais um podcast dos aposentados. E o programa de hoje é especial. Ele recebe o deputado italiano Fábio Porta, o nosso presidente Milton Cavallo e a diretora de Relações Internacionais Andréa Gatto. Hoje o nosso programa vai conversar sobre a situação do aposentado brasileiro e o italiano e a relação entre os dois. Também vamos falar sobre a construção, a criação e o projeto de inspiração do Sindinap. E para falar sobre isso, eu converso agora com o deputado Fábio Porta, que participou de todo esse processo. Bom dia, Fábio. Tudo Bom bem? dia, tudo bem? Um prazer estar aqui. É um prazer recebê-lo aqui, Fábio. Você participou de toda essa construção do Sindinap, desde o início, mas você é um deputado italiano. Como que se iniciou essa relação com o Brasil? De onde ela vem? Na realidade, as duas coisas estão muito ligadas uma com a outra, não? Eu cheguei aqui quase 30 anos atrás, não? Inclusive conheci o presidente do Sindinap, o Cavallo, em 94 na Itália, não? Então, a nossa história é muito antiga. E comecei a trabalhar num projeto de parceria, não? Com a força sindical na época. E a minha relação na Itália era com o sindicato italiano, com a União Italiana del Lavoro, mas uma relação era muito forte com o nosso sindicato dos aposentados, a UIL Pensionati, na época dirigida pelo Silvano Miniati, o nosso querido secretário-geral. E já no começo, não, eu cheguei aqui em 95, depois voltei no 98. A ideia de formar um grande sindicato nacional dos aposentados era muito forte, tanto nas nossas intenções, não, do sindicato italiano, de transferir uma experiência aqui, mas também do lado brasileiro. Os companheiros, na época da Força Sindical, foram muito interessados, atentos, curiosos, e tudo se realizou, não, no ano 2000, me parece, não, com a fundação na Praia Grande, na época, no Congresso de Fundação deste sindicato, que eu tenho muito orgulho, não, de lembrar, de dizer que foi inspirado a experiência, a história do sindicato italiano, principalmente da UIL Aposentados. Claramente, tudo isso ajudou também quando eu tive a oportunidade de me candidatar, porque a Itália elege fora do próprio país deputados e senadores no exterior, não? Dentro da comunidade italiana que vive fora da Itália. Então, eu no ano 2008 fui eleito pela primeira vez deputado representando os italianos da América do Sul, do Brasil principalmente, é claro. E esta experiência parlamentar é fruto de um trabalho grande onde o Sindicato dos Aposentados, teve um papel fundamental. E daí surgiu essa amizade, né, Fábio? Amizade profunda, não? Amizade política, humana e sindical. E você tem escritório aqui no Brasil? Tenho meu escritório dentro da sede do Patronato Italguil, que é uma entidade de atendimento ao aposentado, inclusive italiano, que vive fora da Itália. É também a sede da União Italiana no Mundo, não? Inclusive a Andrea, nossa diretora. E também onde fica o meu escritório, não? Onde eu posso receber as pessoas e manter os contatos aqui com a comunidade italiana de São Paulo e do Brasil. Ai, que maravilha. Cavalo, bom dia. Eu passo a palavra a você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no podcast dos aposentados. Bom dia a todos vocês, bom dia aos nossos associados, aos aposentados, pensionistas. Estamos aqui novamente, né? É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast, Fábio. Uma pessoa que tem nos ajudado muito desde a fundação do sindicato e até hoje, né? Acho que essa parceria, quando as coisas são boas, ela tem a se perdurar, né? E acho que isso é importante. É verdade. O Fábio ele já falou que a inspiração para a criação do Sindicato Nacional dos Aposentados foi a UIL Pensionati, o Sindicato dos Aposentados Italianos.
Isso aconteceu à época do saudoso presidente João Inocentini. Mas como que era o cenário na época? Já existia uma organização de aposentados no Brasil? Quais que eram as necessidades? De onde que veio essa ideia? Primeiro, assim, eu conheci, como o Fábio disse, em 94, uma outra realidade de movimento sindical, porque nós estávamos muito acostumados aqui no Brasil a esse modelo de estrutura sindical. E eu, em 94, eu fui uma das pessoas nessa parceria com a UIL, que fui para a Itália fazer um curso na UIT, junto com a UIL, para entender como é que funcionava o sindicalismo europeu, principalmente o italiano, mas também nós fomos numa missão, porque como a força sindical era recém-fundada, nós fomos um grupo de 11 brasileiros, né, dirigentes sindicais e assessores, fazer um curso de formação de formadores, que era para preparar esse grupo que seria o responsável pela formação dos dirigentes no país pela força sindical. Né? E dentro das centrais, a UIL, desde a fundação da força, sempre foi a central que de pronto, né, creio que foi, acho que a primeira na Europa, que a partir daí a força sindical começou a ter uma expansão assim lá na Europa, né? Começaram a se conhecer o trabalho da força sindical, porque antes só quem fazia a relação internacional era uma ou duas centrais. Né? Com a criação da força e principalmente com a UIL, que abriu as portas da Europa e do mundo para se conhecer a força sindical. E lá, com essa experiência de conhecer a estrutura do movimento sindical, de ter sindicatos por categorias, não um sindicato como nós temos aqui, municipais, regionais, né? E lá é uma outra realidade. E a UIL Pensionati, que assim, é a forma que nós achamos aqui no Brasil a melhor forma de ter a representação, tem essa representação a nível nacional. Né? E o primeiro exemplo de ter pluralidade sindical no país são os sindicatos de aposentados, porque nós temos o nosso, que é o Sindinap, que é ligado à força, e as outras centrais também têm suas entidades de aposentados. Então, esse é o modelo, que é o modelo empregado lá na Itália. E aqui, como era antigamente? Aqui tinha, a maioria dos sindicatos regionais tinha o seu setor de aposentado, ou sua associação de aposentado, que eram instituições praticamente pequenas, que representavam ali um grupo ou metalúrgico, ou químico, ou de professor, ou de outras categorias, né? Costureiras, assim. E com a criação do Sindinap, podemos fortalecer a luta, porque tem aqui pessoas de todas as categorias. Né? Então, isso que fortalece o sindicato é quando você... porque o problema de aposentado não é só de metalúrgico, ou só é de químico, é um problema geral. É verdade. Né? Então, nós unificamos. Então, o Sindinap é a unificação dessas associações que eram fragmentadas no país todo, numa entidade só, para fortalecer a luta do aposentado. Acho que é uma forma bem prática Resumida, né? de resumida para entender o funcionamento. E é importante falar, né, Cavalo, que as questões dos aposentados não são só dos aposentados, né? Porque todo mundo um dia pretende se aposentar. Então, são questões que envolvem toda a sociedade e toda a população, né? Por isso que é importante fortalecer essa luta sindical dos aposentados, né? Sim, porque o trabalhador da ativa, o sonho dele é ser um aposentado no futuro. Sim. E tudo que interfere nas questões da Previdência vai não só afetar o aposentado, como vai afetar também aquele que pretende se aposentar. Por isso que é importante ter, inclusive, essa ligação dos trabalhadores da ativa com os aposentados, para que qualquer problema ou qualquer mudança que queiram fazer na Previdência vai afetar, com certeza, os que estão
e aqueles que estão para se aposentar. Então, essa sinergia entre os trabalhadores da ativa e os aposentados é de fundamental importância. E a central tem esse papel de fazer essa ligação, coisa que acontece na Itália. É verdade, é isso mesmo. E agora aqui, desde a criação do Sindinap também. No Brasil, né? Andréia, bom dia, tudo bom? Bom dia, Cíntia. Bom dia, Cavalo, Fábio, Deixado. Andréia, como eles mesmos já falaram, a criação, a fundação do Sindinap foi um marco para os aposentados. Hoje o Sindinap é o maior sindicato da América Latina, né? Tem uma expressão, uma força muito grande, é estratégico. Esse marco, o que ele representou para os aposentados? Quais as iniciativas, as mudanças que o Sindinap conseguiu implementar desde a sua fundação que foram representativas para os aposentados? Bom, Cíntia, foram várias, né? Como o presidente falou, o sindicato ele passou a representar toda a categoria dos aposentados, não mais apenas os metalúrgicos, ou os químicos, ou os borracheiros. E, com isso, ele passou a ter uma voz mais importante para negociar com o governo, para negociar com o INSS. Nós temos, inclusive, por causa disso, assento no Conselho Nacional da Previdência, onde a gente pode levar a nossa voz, pode levar as nossas reivindicações, e temos também uma facilidade maior de negociar mesmo frente ao governo federal e ao INSS. E, com base nisso, nós tivemos várias conquistas, entre elas a questão de trazer o pagamento dos benefícios até o 5º dia útil. Muita gente não se recorda ou não chegou a ter essa, mas os aposentados e os pensionistas recebiam até o 10º dia útil de cada mês. Isso, inclusive, num período em que a inflação era muito maior. Então, quem ia receber, às vezes ia receber no dia 15 ou no dia 12, e aí e era muito mais difícil para ele honrar o pagamento das suas contas. Hoje, todo aposentado que recebe acima de um salário mínimo recebe até o 5º dia útil, e quem recebe até um salário mínimo recebe até dentro do próprio mês. Esse eu acho que eu considero uma das principais conquistas. Mas nós tivemos outras, nós conseguimos antecipar o reajuste anual para janeiro, para o mês de janeiro, junto com o aumento do salário mínimo. Nós participamos das negociações dos reajustes do salário mínimo com o poder real de compra. E nós conseguimos conquistar durante 2 anos um pequeno reajuste real para quem ganhava acima de um salário mínimo, coisa que atualmente faz parte das nossas bandeiras. Isso foi parado, foi cortado, mas a gente pretende que isso volte a ser instituído. Além de várias conquistas no campo jurídico, nós tivemos, para citar um exemplo apenas, para não ficar muito extenso, nós participamos de uma ação civil pública junto com o Ministério Público Federal, que garantiu para toda a sociedade, todo mundo que ganhava benefício por incapacidade, quer dizer, auxílio-doença, auxílio-acidente ou um auxílio ou aposentadoria por invalidez, uma correção no seu benefício que tinha sido calculado errado. Então, isso representou muito dinheiro que foi investido, que veio para a sociedade. São conquistas, né, Andréia, que as pessoas sabem que existem, que existiram, que elas desfrutam, e elas, de repente, não sabem que foi o sindicato que, com muita luta, conseguiu implementar. Por isso que é sempre importante a gente destacar e relembrar essas conquistas, essa luta do sindicato, né, Andréia? É verdade. Fábio, a gente falando em movimento sindical, qual que é a adesão dos aposentados italianos? Eles participam, eles se mobilizam? Participam. Na realidade, hoje, na Itália, o movimento dos aposentados é a parte mais ativa do próprio movimento sindical. Tanto como número, não? A grande maioria hoje dos nossos sindicalizados são aposentados, mas isso não é somente uma questão de quantidade, não? A determinação, a mobilização dos nossos aposentados é forte, até porque eles
são resultado de lutas antigas, não? Como estava dizendo o presidente. Não? O aposentado é o ativo sindicalizado que depois Sim. continua a própria luta de uma forma diferente, porque sabe que essa luta também vai beneficiar os filhos, as novas gerações. E na Itália, hoje, os aposentados têm uma força dentro do sindicato e dentro da sociedade, e é mérito principalmente da nossa organização sindical de ter levantado esta bandeira, e a referência hoje dos sindicatos nacional da UI, mas também da CGL, da CISL, da outras duas centrais, é uma referência mundial, não é a maior organização mundial dos aposentados hoje é na Itália, e por isso é um orgulho ter essa parceria com o Sindinap aqui no Brasil. É muito bom, isso fortalece essa integração, esse intercâmbio fortalece a luta de aposentados de ambos os países, né? Claro, e nós temos que continuar a trabalhar, isso é um projeto que na época do Plínio Sartre, não, saudoso, que teve um papel fundamental não, na criação do sindicato, para fortalecer as relações internacionais do Sindicato dos Aposentados, porque a luta por uma aposentadoria digna, para um estado de bem-estar, para a saúde, para poder viajar também, o aposentado tem direitos não, a poder desfrutar da própria aposentadoria, seja uma luta não somente de um país, mas de um continente. Nós temos uma federação europeia de aposentados, não, que inclusive neste momento é dirigida para um companheiro nosso da UIL, o Agostino Siciliano, e temos a possibilidade, não, já trabalhamos nisso, temos contatos, eu sei que o Sindicato Nacional dos Aposentados no Brasil tem contatos com outras organizações da América do Sul para criar uma grande organização mundial, ou para ter uma relação mais estreita com estes outros sindicatos, organizações, movimentos, associações, para que, junto aos governos, junto aos organismos multilaterais, esta luta possa ter uma força maior. Avançar, né, mundialmente, né, Fábio? Exatamente. Isso é muito importante. Inclusive, aqui no Brasil, Cavalo, o sindicato capitaneia, né, aquela ação que unifica todas as entidades representativas dos aposentados, né? Porque aqui no Brasil a gente enfrenta grandes desafios relacionados ao movimento sindical, à mobilização dos trabalhadores da ativa, e não é diferente também com os aposentados. Qual que é a importância dessa ação que unificou a maioria das entidades representativas dos aposentados aqui no Brasil, Cavalo? O principal motivo foi para fortalecer a luta, né? Os aposentados, não só dos aposentados, mas também outra bandeira que sempre está junta com isso, a questão dos idosos, né? Então, as centrais que estão com as suas entidades de aposentados idosos organizadas, nós fizemos essa união junto com a Confederação Brasileira de Aposentados, a COBAR, a CONTAG também, e as centrais sindicais que têm essa representação. Isso traz, além de dar força, traz credibilidade para a nossa luta, e é uma forma de ter mais força para pressionar o governo das nossas pautas. Recentemente, lá em Brasília, a gente participou de uma plenária, uma audiência pública discutindo a questão da previdência social, porque aqui hoje no país tem muitos movimentos aí dos neoliberais que querem tentar modificar novamente a previdência social, e nós estamos trabalhando em conjunto, já se precavendo disso. Fizemos essa audiência pública. No dia 1º de outubro, fizemos manifestação, e nós aqui, particularmente, fizemos no país todo, né? Então, a nossa diretoria, aí capitaneada aí pela Andréia e mais diretores, fizemos várias manifestações em prol da defesa da Previdência Social no Dia Internacional do Idoso, para que, além de relembrar esse dia importante, cobrar também, como estávamos vivendo um momento eleitoral, também cobrar
daqueles postulantes a uma cadeira de vereador ou um prefeito, um compromisso com políticas públicas para a população idosa. Então, o sindicato é importante essa unidade. Os da ativa falam unidade na luta, né? Mas nós da aposentada também estamos na unidade na luta em defesa da previdência social. Então, isso é muito importante, porque isso dá, além de dar credibilidade, dá mais força. Isso é fundamental. E nós estamos nessa frente, né? Fizemos agora em outubro, mas a luta não para, né? É importante estarmos atentos, porque no Congresso Nacional passa várias pautas, tanto favoráveis como desfavoráveis a nós aposentados e idosos. Então, nós temos que estar sempre atentos, e o papel do sindicato é estar na frente dessa luta e trazendo as outras entidades para que acompanhem, né, e estejam juntos nessa luta. É ótimo mesmo, porque a luta não cessa, né? Mesmo se aposentando, porque o idoso muitas vezes não é aposentado e o aposentado muitas vezes não é idoso. E muitos continuam na ativa, né? Continuam trabalhando. E mesmo os que param de trabalhar têm que continuar lutando por seus direitos, porque com o congresso que a gente tem hoje, não dá para bobear, né, Cavalo? Exato. Por isso que nós fizemos várias campanhas, inclusive através do nosso podcast, falando muito com nossos aposentados da importância do voto. Tanto o voto do aposentado como o idoso, e também fizemos campanha para aqueles que hoje não têm a obrigação, a obrigatoriedade de votar, que é os 70 a mais, para que fosse votar e votasse nas candidaturas que tem esse lado, que tem essa preocupação, né? Porque isso, com certeza, vai refletir em 2026. Então, nós precisamos preparar a base, né, que são os vereadores que estão lá na linha de frente com a população, para que possamos, em 2026, mudar esse Congresso, que seja um Congresso mais favorável à nossa luta e à nossa causa. É pelas urnas a mudança, né? Com certeza. E a gente falando de condições de vida, Fábio, da situação dos aposentados, que eles têm que continuar na luta, me fala um pouquinho quais as condições de vida dos aposentados italianos, dos idosos italianos, e da questão dos direitos. Então, os aposentados hoje na Itália são a grande parte da população, inclusive nós temos um problema demográfico muito sério, não? O número de aposentados é maior do número de trabalhadores das ativas, e isso atinge também alguns problemas que nós começamos a ter de sustentabilidade do sistema de saúde, do sistema dos serviços públicos, tanto que o principal problema hoje é justamente o atendimento, não, na área da assistência social, da saúde aos aposentados, que têm uma aposentadoria digna, apesar que as pensões menores começam a ter um problema, porque a inflação um pouco voltou a aumentar, mas temos um problema na área da saúde, porque o atual governo que está na Itália, um governo de direita, reduziu muito o investimento na área da saúde, então as listas de espera aumentaram, as dificuldades assim de ser atendidos em atendimentos especial para aposentados, idosos principalmente, que são os centros de atendimentos diferenciados, diminuir a assistência domiciliar, que era um resultado da luta do nosso aposentado, e assistência, ou seja, na casa ou em lugares assim, diários, onde não era necessário ficar internados, foram reduzidos. Então, a nossa luta neste momento é na área da saúde e da reposição do valor que estamos perdendo por causa da inflação. É um projeto que existe também a nível europeu, não, como eu estava dizendo, em coordenação com outras organizações dos países europeus, mas é difícil neste momento porque não encontramos do lado do governo aquela atenção, aquele interesse que seria devido a uma população tão grande
e que está com problemas crescentes, porque aumentando a idade, aumenta a expectativa de vida, isso é positivo, mas também aumentam claramente os problemas, a necessidade, e não sempre as famílias têm as condições, não, para sustentar uma pessoa idosa. Falamos já da quarta ou da quinta idade, não? Hoje a Itália é um dos países no mundo que tem mais centenário, não? Antigamente, um aposentado do sindicato que chegava a 100 anos era uma grande festa. Hoje continua sendo uma grande festa, mas não é mais uma coisa rara. Não. Hoje é muito comum pessoas chegarem a 100 anos. Isso é positivo de um lado, do outro gera uma responsabilidade maior, problemas maiores, uma necessidade maior de atendimento diferenciado na área da saúde e da assistência social. Tem que ter um sistema mais robusto, mais fortalecido, né, para sustentar certeza, todo com esse certeza. cenário. E aqui no Brasil, Cavalo, os desafios são os mesmos? Ele falou da questão dos benefícios, do reajuste, da questão da saúde. A gente sabe que os aposentados, os idosos, enfrentam grandes desafios. São parecidos? Eu acho que aqui os desafios são maiores. Na Itália, como aqui nós estamos iniciando um processo que na Itália já vive no dia a dia. E aí não basta dizer que é só aumentar, prorrogar o tempo para se aposentar que vai resolver o problema da Previdência. Isso a gente vê dos países, a Itália foi um dos países que fizeram isso na Europa. Assim, o problema continua. Então, o grande problema que nós precisamos discutir é a questão do financiamento da Previdência. Como vamos financiar? Né? Porque acontece, e cada vez está acontecendo mais trabalhadores aposentados e menos nativos. E aqui, provavelmente é o que também acontece na Itália, as novas profissões, as novas formas de contratação têm impactado com certeza na Previdência. Né? Então, por isso que o nosso problema é discutir desde já como vai financiar a aposentadoria lá na frente. Porque só aumentar a idade são medidas paliativas. Né? Aumenta, mas depois, como o Fábio falou, a quantidade de centenários É verdade. lá População idosa. aumentou muito. Isso é muito bom. Eu espero também chegar lá nessa Verdade, viu? nessa turma. Eu faço parte desse time aí. Mas nós também temos que pensar que hoje um aposentado vai ficar na Previdência 40, né, anos. Né? Eu me aposentei com 50. Por isso que eu sou um caso, eu vou chegar a 100, vou ter 50 anos que vão ter. Vai dar um prejuízo muito Dá, forte. dá variando. Então é isso que nós temos que discutir. Fora isso, que diferente, o sistema de cobertura social da Itália é bem diferente do Brasil. Né? Tanto na questão da educação, como na questão da saúde. O gasto que o brasileiro tem com educação, com saúde, nós aqui temos duas, aquele que consegue pagar um convênio médico e aquele que não consegue. E felizmente que nós temos o SUS que ainda nos dá esse suporte, porque em outros países é pior ainda que nem isso tem. Não tem um sistema público de saúde. Com todas as dificuldades, no Brasil ainda nós temos essa opção. Por isso da importância do sindicato estar afiliado, porque nós, além de trazer tudo isso que estamos falando aqui, da parte política, da parte de estar discutindo melhoria, nós também trazemos benefícios. Uma das coisas também que copiamos, que deu certo na Itália, é ter essa camada de benefícios que o sindicato traz para os seus associados, né? Que é na questão de saúde, questão de turismo, na questão jurídica. Então, os sindicatos têm esse papel, né? De trabalhar também trazendo benefícios. Né? Nós aqui estamos cada vez mais investindo em convênios para que o aposentado, o pensionista, gaste menos com saúde,
né, com lazer, né? Então isso é fundamental e importante. E lá na Itália a gente teve a oportunidade de estar indo lá algumas vezes e a cobertura que eles fazem para os associados também é muito importante. É ótimo mesmo. É importante lembrar, Cavalo, você acabou de falar que o sindicato oferece diversos serviços e benefícios para os associados. São 3 programas: o Viver Melhor, o Viver Mais Saúde e o Viver Saúde. Então, se você não é associado, entre em contato conosco e associe-se, porque o sindicato acaba cumprindo um papel social, né, É um Cavalo? papel importante, né? Uma deficiência, né? É uma deficiência do Estado que nós temos que estar sempre atento e trazendo esses benefícios, porque a gente sabe as limitações que temos, né? E nós temos que suprir de alguma forma. Por isso que é importante, quando a gente fala da questão política, de estar junto com candidaturas que se preocupam com isso, né? Não tem outra solução. Né? Por isso que nós precisamos cada vez mais estar atentos, né? Porque precisamos ter aqueles que vão ter esse olhar. Né? Da mesma forma que tem os compromissos que tem que olhar a criança, o adolescente, tem que olhar com muito carinho o idoso. É verdade, para ter uma paz, pelo menos em uma parte, uma fase da vida trabalhou tanto, né? Poder pescar de vez em quando, né? Todo bom, mês, é. né? Andréia, e voltando para a realidade, o Cavalo apresentou um pouco da realidade dos aposentados, dos idosos brasileiros, o Fábio falou dos italianos. Você esteve na Itália recentemente, você conheceu o trabalho da Will Pensionati, dos sindicatos, da Central. Qual que é o paralelo que você traça entre as duas realidades? Como que você compara as duas? Bom, é o seguinte: primeiro, eu acho que eles estão mais organizados e há mais tempo que nós. Isso já é um. Segundo, que lá na Europa, particularmente na Itália, eles ainda estão dentro do estado de bem-estar social, mesmo com todos os ataques da direita, eles ainda têm isso mais presente que aqui nós, aqui no Brasil, né? Aqui nós tivemos vários ataques a nossos direitos, à reforma da Previdência. O que nos salvou durante a pandemia foi o SUS, que estava tentando ser desmontado, desmantelado. A gente viu esse ataque todo neoliberal. E a gente sabe que é sempre mais fácil tirar dinheiro de quem não tem poder de barganha, né? Muito mais fácil tirar dinheiro da Previdência, dos aposentados, dos trabalhadores, do que tirar dinheiro dos bancos. Então, é a fórmula que eles têm de fazer ajuste social aqui no Brasil, é essa. Vamos atacar os direitos das pessoas, né, de quem não pode lutar por ela. Por isso é tão importante a gente ter um sindicato atuante, forte, para pelo menos fazer frente a isso, e tão importante a união que o Cavalo falou sobre todas as associações e sindicatos que defendem os aposentados. Tá? Isso, agora, esse ataque é geral, né? Não é só aqui no Brasil, a gente vê a Previdência ser atacada em muitos outros países, na Europa inclusive, a gente vê o sistema financeiro forte, fortalecido e diminuindo os empregos das pessoas, porque com as novas tecnologias a gente super impacta. Um banco, por exemplo, que antigamente a gente ia na agência, pegava fila, tinha caixa, tinha gerente, tinha atendente, agora se faz tudo À distância, pelo pela aplicativo, internet, online. né? Então, você diminui a quantidade de empregos. Então, é importante também essa questão que o Cavalo falou sobre como é que a gente vai financiar essa previdência. Quem não gera emprego tem que pagar mais para a previdência social, tem que fazer da sua parte, É um contribuir, equilíbrio, né? fazer para formar o equilíbrio. Não, É tá isso. certíssima.
Fábio, falando de governos, da Previdência italiana, a gente sabe que tem uma parceria entre os dois países. Como que funciona a Previdência italiana para o trabalhador brasileiro residente na Itália? É, tem um acordo bilateral? Como que é isso? Sim, Itália e Brasil têm um acordo bilateral de previdência e assistência social, um acordo antigo, na realidade estamos falando dos anos 80, tanto que nós estamos pedindo aos dois governos que este acordo seja atualizado, porque claramente teve várias mudanças, tanto na legislação da Previdência quanto na área de assistência da saúde, mas o importante, a coisa mais importante deste acordo, que a pessoa, o trabalhador italiano que teve um tempo de contribuição no Brasil ou na Itália, tem a possibilidade de somar ou de não perder de alguma forma o período, isso tanto ao fim do direito, não, a se aposentar e também com referência ao valor que ele vai receber. Então, um acordo que prevê uma cooperação entre o Instituto Nacional de Previdência Italiano e o INSS, não, o Instituto Previdencial Brasileiro. Nesta cooperação, os patronatos, que são as entidades dos sindicatos italianos que, mesmo no exterior, atendem, não, nossos trabalhadores, aposentados, pensionistas, as viúvas, inclusive, têm um papel técnico, não, de poder levantar, por exemplo, a situação da contribuição de cada trabalhador. Através deste acordo é possível também ter um atendimento na área da saúde, não? A pessoa que viaja para a Itália ou para o Brasil, através do sistema público, tem direito também a um mínimo de assistência. Então, é um acordo muito importante, um acordo que nós temos que melhorar e atualizar, porque, por exemplo, os funcionários públicos são excluídos deste acordo, não? Esta é uma coisa que hoje atinge, não, um professor, não, de italiano que vem trabalhar aqui, ou ao contrário. Então temos que ampliar a outros setores, mas o acordo existe, é importante, precisa até divulgá-lo para quem não conhece, porque hoje, Sim. inclusive, a presença de brasileiros que trabalham na Itália está aumentando muito, não? É claro que a presença dos italianos no Brasil não precisa, né, dizer que é muito grande, não? E Continuou ao longo vice-versa, do né? tempo, mas tem uma comunidade brasileira hoje na Itália, de mulheres principalmente, porque os 70% das brasileiras na Itália é mulheres. Penso que somos assim por volta de 200, 300 mil pessoas. Então é uma comunidade grande que tem direito, através deste acordo, a ter respeitados, não, os próprios períodos de trabalho, de contribuição. E é uma cooperação fundamental, né? Para que o trabalhador possa utilizar esse como contagem, esse tempo que ele tem aqui no Sim, é Brasil, muito né? importante, porque tem países que não têm este tipo de convênio com a Itália, por exemplo, e neste caso você corre o risco de perder toda a contribuição e de não ter nem direito a se aposentar. Sim, Então, sim, imagina o prejuízo para este sim, trabalhador. muito grande. E a gente sabe que a extrema-direita tem avançado em vários países europeus. Na Itália não é diferente. Como que os aposentados se posicionam nesse cenário? Existe uma tentativa de retirada de direitos na Itália com a eleição de um governo ultraliberal de extrema direita? É claro que todo governo de direita, como receita econômica, tem a receita do neoliberismo, não? E a primeira coisa que o neoliberismo faz é reduzir custos para os serviços públicos, não? Na área da saúde, na área de outros serviços, privatizar, não? Preferencialmente, então, favorecer o sistema privado. É claro que isso tem um impacto muito forte, principalmente nos idosos e nos aposentados, que são a camada mais assim, desprotegida da Vulnerável. população. Tanto que também a nível eleitoral, não, falando do ataque da direita, hoje os aposentados são aqueles que votam mais à esquerda, não, no caso, nos partidos de centro-esquerda, porque têm esta consciência, não,
de preservar também o estado E o de, papel de social, bem-estar né? que ainda existe, que é um valor que deveria ser comum, não somente a um partido de esquerda, mas de toda a comunidade italiana, porque são valores da nossa Constituição. É verdade. Às vezes as pessoas não têm essa concepção na juventude, mas vão ganhando a experiência ao longo do tempo, vão vendo a diferença que faz ter um governo com olhar social, com olhar para a população, para o bem-estar social, né? Por isso também a importância de envolver a juventude neste Sim, debate, nesta discussão, porque o jovem de hoje será o sim, de aposentado amanhã. de amanhã. Então, temos que explicar isso, porque não sempre o jovem pensa no futuro, mas o futuro chega É, rapidamente. muito rápido, né? E Cavalo, a gente está falando dessa questão de governo. Aqui no Brasil a gente tem um governo progressista. Conseguimos eleger um governo progressista. Contudo, o Congresso é conservador. Ele não poupa esforço para tirar direitos, tanto dos trabalhadores quanto do aposentado. Eles não priorizam o papel social, eles não têm um olhar papel social, principalmente para as camadas mais humildes. Qual que é a importância da previdência social nesse cenário? A Previdência, com certeza, no país é o maior distribuidor de renda que se tem. Por todas as estatísticas, a gente sabe que muitos municípios no país todo, o que faz o comércio local, movimenta a economia de muitas cidades, aí, Brasil afora, é a Previdência Social através das aposentadorias. Então, nesse sentido, por isso que nós estamos nessa luta de defesa da Previdência. Tem muitos iluminados, vamos dizer assim, que acham que tirar direito de aposentado, desvincular o salário mínimo do pagamento dos benefícios, vai ajudar. Vai ajudar quem? Se você vai tirar lá da ponta quem está movimentando a economia local. Então, isso é um aspecto importante que a gente tem que levar em conta e também deixar claro que mesmo um governo progressista, do governo Lula, que muita luta conseguimos que ele voltasse à presidência, o Congresso nosso não age da mesma forma. Não só o Congresso, mas também muitos órgãos midiáticos. O que eles mais falam é de reforma da Previdência, que é o déficit da Previdência, que é isso e aquilo. Mas é importante saber que, com todos esses ataques, né, o governo tem resistido. Né, tem resistido bravamente. E a outra coisa que não fala, os nossos índices econômicos, a imprensa não fala sobre isso. Nós estamos com a taxa de desemprego menor do que 2012. Né? Então, assim, os resultados econômicos estão aparecendo. Só que não está sendo divulgado porque há um interesse nítido que querem mexer na Previdência. Por isso que ficam falando que é deficitária, que é isso. Nós, aqui do sindicato, tanto é que montamos uma subseção do Diese aqui, temos a parceria com o DIAP lá em Brasília. Para quê? Para que nós possamos acompanhar tudo que está se passando no país, tanto na área econômica como na área política. Para que, quando formos a discutir, ter subsídios. Porque não adianta chegar para nós e falar que é deficitário, né, a Previdência. Nós temos que ver que tem muitas coisas que é papel do Estado, que é embutido ali como déficit público. E ajudar a população mais desfavorecida, isso não é déficit. Né? Isso é você estar dando condições dignas para a nossa população sobreviver, principalmente nos locais em que se não tem emprego, não tem condições. E se não tiver esse papel social importante, né, não existe país. Né? Então, não pode todo
ser computado nas costas da Previdência Social, né? O papel da Previdência tem que estar muito claro e também o que é papel do Estado. E o Estado tem que dar sua contribuição. Não adianta querer dizer que, como tem até pessoas do governo entrando nessa, né? Falando que desvincular o salário mínimo da Previdência vai conseguir depois dar mais reajuste para a Previdência. Mentira, não vão fazer isso, né? Querem realmente fazer de formas maculadas, né? Escondidas, para que aconteça de desvincular, que aqui os economistas de neoliberal falam indexar. Não é indexar, salário mínimo é mínimo, né? E nós precisamos cuidar para que ele cada vez mais tenha uma valorização maior. Felizmente, o nosso presidente conseguiu voltar a uma política anterior que tinha de valorização do salário mínimo. Faltam algumas coisas que ele precisa fazer, que a gente tem cobrado também, que é olhar os aposentados que ganham acima do salário mínimo, né, que nós estamos aí com mais de 30% de defasagem nos últimos 15 anos. Então, são várias coisas que precisam ser feitas, né? Agora, não podemos ficar com a culpa de que nós somos responsáveis por déficit público, né? Precisamos ver muitas coisas que acontecem no governo. Nós temos um Congresso que hoje quer ser o executivo, ele que executa com essas emendas parlamentares sem critérios, sem nada, como está sendo gasto esse dinheiro. Então, tem muitas coisas para serem vistas antes de querer mexer com a Previdência. Por isso que é importante fazer esse debate, né? Do fortalecimento da Previdência, da defesa e outras fontes de financiamento para não precisar mexer com os aposentados, com os direitos dos aposentados, né, Cavalo? Isso que o Sindinap porque tem. se não acontece isso, se a gente não discute o financiamento, como vai ficar a Previdência, nós não vamos conseguir ter melhoria na Previdência Social. Daqueles que se aposentaram, o seu salário vai sendo defasado, que ele recebe, e sempre vai ter desculpa. Ah, mas já é deficitária, como eu vou dar aumento? Então, nós temos que provar com números que não é deficitário, né? Para que a gente, na negociação, não, dá para aumentar porque não tem esse déficit. Então, isso as informações de super importância para que possamos enfrentar esse debate de uma forma bem qualificada. Tá certo. E no dia 1º de outubro, Andréia, o Cavalo já falou no Dia Internacional em Defesa da Pessoa Idosa, o Sindinap promoveu várias mobilizações Brasil afora, em defesa da Previdência e também para mostrar para a população a importância desse sistema para o desenvolvimento do país e para a sustentação das camadas mais vulneráveis. Como que você vê essa divulgação? Como que foi a divulgação dessa pauta? Você acredita que atingiu o público? Você acredita que é importante levar isso para a população para mostrar e combater essa falácia, essa alegação do déficit da Previdência que precisa fazer uma nova reforma? Sem dúvida, Cíntia. Eu acho que o sindicato conseguiu ter uma grande visibilidade no Brasil. Nós conseguimos fazer mobilizações em várias capitais, em várias cidades. Aqui em São Paulo tivemos uma grande mobilização em parceria com outras entidades de defesa dos idosos. Tivemos a visibilidade dessa nossa campanha de defesa pela Previdência. Porque, como disse o Cavalo, o dinheiro, os benefícios previdenciários, eles garantem o sustento de muitas famílias. Não apenas do próprio idoso, mas muitas vezes ele sustenta um filho, um neto, e ele é responsável por manter essa economia funcionando. E esse dinheiro da Previdência, ele é gasto, mas ele volta para o governo, porque quando a economia anda, os impostos, os tributos, nosso grande... A maioria dos nossos tributos que a gente paga é em cima do consumo, então a gente compra e volta o imposto lá para o governo federal. E para o governo federal, estadual, enfim. Através do imposto
de consumo de compra, de aquisição, ou imposto de fabricação, de produção ou dos serviços. Então, é fundamental que a gente mantenha a previdência forte, né? Que ela garanta o sustento dessas pessoas quando chegam à idade avançada. E é importante também a gente mostrar para a população, né, a importância de defender a previdência social e combater o que a grande imprensa justifica para pedir uma nova reforma, né? Gente, eles colocam a Previdência aqui como se fosse o grande vilão, ao invés dos juros, né, da dívida pública, que de fato é o grande vilão, e de fato é um escoamento do dinheiro público, né? E não a Previdência. A Previdência, ela, repito, ela volta para sustentar as famílias e para trazer aquecimento da economia. Tá ótimo. E você que está nos assistindo, você viu como é importante você se informar e participar do seu sindicato? Seja trabalhador do ativa, do aposentado, participe do seu sindicato e ajude a fortalecer essa luta. O nosso canal do YouTube, TV Aposentado, tem o nosso podcast que tem uma transmissão 24 horas, com diversos vídeos, com informações para você saber o que está acontecendo sobre os seus direitos, sobre saúde. Informe-se, não deixe de participar e mantenha-se informado. Fábio, e para finalizar, a gente conversou hoje sobre todo esse trabalho que o sindicato fez ao longo desses anos, desses 24 anos, toda essa construção e a relação Brasil-Itália entre os aposentados. Você que participou disso desde o início, desde a idealização do projeto, me fala para finalizar, qual que é a sensação de você ver o sindicato se tornar essa entidade tão forte, tão mobilizadora, estratégica, a maior da América Latina? A sensação é de grande orgulho, do lado, para ter contribuído, não, a esta realização. Do outro lado, também dizemos assim, de grande expectativa e de grande alegria para ver que tudo isso se concretizou de uma forma tão boa, tão forte. E nós também temos muito que aprender da maneira, não, que aqui no Brasil, através do Sindinap, esta organização cresceu. E porque se é verdade que nós temos uma organização já antiga, já consolidada, é verdade que nós temos também as dificuldades, não, de manter tudo isso. E aqui o Sindinap está mostrando com esta organização, com esta força, com esta presença, não, em várias áreas, não, projetos na área da saúde, do turismo, do bem-estar social, que é um sindicato vivo, dinâmico, e nós queremos continuar a parceria, porque uma parceria é sempre uma aprendizagem dos dois lados, não? Então, neste sentido, acho que temos que aprender e não somente que ensinar. Obrigada, Fábio. Eu agradeço pela sua participação aqui. Espero recebê-lo em outras ocasiões, em outras vezes, para a gente conversar mais, bater um papo. Cavalo, eu agradeço a sua participação também. Quer deixar um recado para os nossos associados? Eu que agradeço e peço aos nossos associados que continuem prestigiando nossos órgãos de comunicação, acompanhando, porque a gente cada vez mais precisamos nos comunicar e falar das ações que o seu sindicato tem feito, né? Isso é importante, multiplicar isso, e também participe do seu sindicato no seu estado, no seu município, que tivermos subsede, né, ou na própria sede, para que fortaleça a luta. Isso é fundamental importância. Obrigada, Cavalo. Obrigado. Andréia, quer deixar uma palavrinha para os associados do Sindinap? Bom, só agradecer a presença do Fábio, agradecer o convite, Cavalo, e queria dizer que eu estou muito orgulhosa de fazer parte dessa entidade, que agora tem 24 anos de existência. Eu estou aqui desde 2003, participei de muitas dessas conquistas, e eu acho que está na hora da gente continuar a crescer e participar mais e ter uma importância significativa na nossa luta de melhoria das condições de vida do aposentado, do pensionista e do idoso. Eu agradeço, Andréia. Eu agradeço a todos mais uma vez. Obrigada. E por hoje é só.
Eu espero você na semana que vem, às quintas-feiras, com o podcast dos aposentados. Até lá. Tchau, tchau.